Olá, tudo bem? Espero encontrá-los e encontrá-las bem, se cuidando nesse período difícil que a gente está vivendo, né? Esse vídeo de hoje tem o objetivo de darmos continuidade na nossa série de estudos sobre os 10 mandamentos, tá bom? Não sei quantos têm acompanhado a série, ela está toda gravada no meu canal do YouTube, Francis Restel Deloy, você vai achar o meu canal, pode se inscrever nele, inclusive, clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos que eu possa publicar ali. Ali tem série de estudos sobre panorama bíblico, tem os cultos gravados, devocionais da semana e a série sobre as disciplinas espirituais e agora dos 10 mandamentos. Quem tem acompanhado, nós já vimos alguns dos mandamentos, tá certo? E hoje nós veremos mais um deles, que é o 7º mandamento. Nós temos usado o texto base para esse estudo, que é o texto de Êxodo 20, 1 a 17, e aí tem a ressalva do 18 ao 21. Depois lá, o que estiver chegando, a gente vai entender. Então, o mandamento de hoje, 7º mandamento, Êxodo 20, verso 14. Não precisamos nem abrir a Bíblia, porque está escrito, não adulterarás. Êxodo 20, 14, 7º mandamento, não adulterarás. Gosto de trazer essa imagem quando eu falo sobre esse mandamento, porque nós podemos observar aqui um adultério acontecendo. O casal, mas o rapaz está dando a mão para uma outra moça. Coloco essa imagem justamente para nos fazer uma provocação inicial, para pensarmos, né? A ideia do adultério. Quando a gente fala de adultério, a gente pensa imediatamente na traição conjugal. É inevitável que a gente tenha esse pensamento imediato. No entanto, gostaria de trazer à tona 2 tipos de adultério. É claro que nós temos o adultério conjugal, que é o adultério que a gente pensa imediatamente, como essa imagem, adultério conjugal. Então é claro que existe o adultério conjugal, mas também existe um segundo adultério, que é o adultério com as verdades de Deus em benefício próprio. Isso nós temos visto demais. Temos visto muito na sociedade atual. Só que não é só na sociedade atual. Temos aqui 2 textos de Jeremias 3, verso 8 e Jeremias 13, 27. Então, Jeremias 3, nós vamos então lá em Jeremias, aqui, Êxodo 20, o verso 14, como eu disse, está escrito não adulterarás, que é o texto de hoje. Jeremias, cadê Isaías? Jeremias 3, verso de número 8. Viu também que dei a infiel Israel uma certidão de divórcio e a mandei embora por causa de todos os seus adultérios. Entretanto, a sua irmã Judá, traidora, também se prostituiu sem temor algum. E aí, o outro verso, que era mesmo? Jeremias 13, 27. Jeremias 13, verso 27, nós iremos lá. No verso 27, olha só. Tendo visto os seus atos repugnantes, os seus adultérios, os seus relinchos, a sua prostituição desavergonhada sobre as colinas e nos campos. Ai de você, Jerusalém! Até quando você continuará impura? Bom, neste caso, nestes textos de Jeremias 3:8 e 13:27, o que está em jogo é um adultério da igreja de Israel. Né? Então, nesses versículos, vemos a palavra adultério sendo empregada para a igreja de Israel, que estava adulterando as verdades de Deus por causa de seus interesses. Então, 2 vertentes para o adultério. O conjugal, que é o mais comum e a gente pensa de primeira, por isso eu pus aquela imagem, e o adultério em relação às coisas de Deus, a sua palavra, em benefício próprio. Tem muita igreja adulterando a palavra de Deus hoje em dia. Mas vamos seguir o nosso estudo aqui. Esse mandamento é o mandamento contra o adultério. O mandamento contra o adultério não é contra o exercício da sexualidade.
Então, é um mandamento contra adultério. Vamos arrumar aqui, né? Contra o adultério. Ó, o mandamento contra o adultério não é um mandamento contra o exercício da sexualidade, mas contra o seu domínio sobre o ser humano. Porque tem pessoas que confundem, né? Não adulterarás, e aí confundem a questão da sexualidade. Não tem a ver. Deus criou o sexo e é uma bênção. Agora, a sexualidade é parte essencial da vida. Em certo sentido, sexo é vida, embora a vida não seja sexo, mas amor. Então isso precisa ficar evidente. As relações sexuais têm a ver com a vida humana. Isso faz parte, foi Deus quem criou. Agora, a vida não se resume às relações sexuais. E adultério, não necessariamente o adultério está vinculado à sexualidade. Então, a gente precisa deixar isso claro. A Bíblia contém 2 livros sobre o amor conjugal, né? Por isso que eu disse aqui, a vida não se resume a sexo, mas amor. E quais são os 2 livros sobre amor conjugal? Ruth e Cântico dos Cânticos. Esses 2 livros falam muito sobre o amor, especialmente Cântico dos Cânticos, o famoso Cantares de Salomão, né? Ele se declara naquele livro a Sulamita, aquela morena pela qual ele foi completamente apaixonado e a amou demais. Então, só refazendo aqui, adultério não é, o mandamento contra o adultério não é contra o exercício da sexualidade, desde que seja sexualidade sadia, correta e abençoada por Deus. Né? Qualquer deturpação em relação à sexualidade tem condenação divina. Isso é fato, e nós sabemos disso. Muito bem. O problema é que sexo é desejo, que reivindica nos dominar. Esse é um grande problema. Dizem que existem 3 coisas que o ser humano precisa cuidar, né? Dinheiro, poder e sexo. 3 coisas que normalmente derrubam o ser humano. Se nós olharmos os pecados da humanidade, olha o rei Davi, por exemplo. O rei Davi é um homem que tinha muitas posses, tinha poder. Além de ter muita condição financeira, ele era o rei, certo? Ele era um homem de posses, ele tinha todo o reino à sua disposição. No entanto, ele caiu na questão da sexualidade. Com Batseba, ele então a desejou, mesmo tendo as mulheres que ele quisesse ter de maneira saudável para o contexto e a cultura da época. Ele olha Batseba, que era casada, cujo marido estava batalhando pelo reino, que Davi era o rei, e estava na guerra. Então, ele caiu no terceiro. Eu disse que era dinheiro, poder e sexo. 3 frentes e conceitos perigosos que podem derrubar o ser humano. Tem outros tantos casos assim, certo? O adultério é o triunfo do desejo, a derrota da razão. Então, a questão não é a sexualidade. Sexualidade é desejo. Deus criou o desejo, Deus criou a sexualidade. Parece que o adultério, do ponto de vista conjugal, tem as 2 vertentes que eu disse. Do ponto de vista conjugal, o adultério é o triunfo do desejo sobre a razão. Então, é quando os desejos carnais, não é, a concupiscência, como a palavra de Deus usa, o termo concupiscência, que é esse desejo, né, desejos carnais, eles triunfam, ou seja, eles sobrepõem qualquer racionalidade. Então a razão diz, olha, não faça, isso é errado, mas a concupiscência, o desejo, a vontade carnal sobrepõe, e aí acontece o adultério conjugal. O conselho bíblico parte do pressuposto de que podemos vencer os nossos desejos. Vamos a esses 2 textos, Romanos 6,12 e Gálatas 5,24. Romanos, vamos lá embaixo, ó. Romanos 6, verso 12. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam os seus desejos. E Gálatas, que era Gálatas 5:24, era isso, né? Os que pertencem a Cristo, Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos, tá certo? Então, o conselho bíblico parte de um pressuposto de que nós podemos vencer os nossos desejos. Romanos 6:12, Gálatas 5:24. O adultério, portanto, é pecado com a outra pessoa,
contra, né, a outra pessoa, contra você mesmo, contra mim mesmo, eu contra mim mesmo e contra Deus. Então, o adultério é pecado contra o outro, contra nós mesmos e contra Deus. São 3 níveis de contra quem é esse adultério. Claro que a gente está pensando muito aqui no adultério conjugal. A sabedoria bíblica, lá em Provérbios, vai lembrar, por exemplo, o que adultera com uma mulher está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se pratica tal coisa. Achará açoites e infâmia, e o seu opróbrio nunca se apagará, porque o ciúme excita o furor do marido, e não terá compaixão no dia da vingança. Não se contentará com o resgate, nem aceitará presentes, ainda que sejam muitos. Provérbios 6, 32 a 35. Então, muito perigoso. Em relação ao adultério, casamentos são rompidos, a gente sabe disso, é fato também. Vidas são destruídas por causa do adultério. Nós vemos pessoas se deteriorarem. Eu conheço muitas pessoas que passaram por esse processo difícil de vivenciar um momento de adultério. E aí elas se sentirem, a pessoa que foi traída, se sentir assim a pior pessoa do mundo, né? Porque se o outro a traiu, ela, em vez de ver que o outro que está em pecado, né, que está errado, que está no erro, que está perdido, que precisa de arrependimento, perdão, ela começa a se sentir culpada por aquele adultério, apesar de ter sido ela a pessoa traída. Então ela se sente mal, se sente horrível, entra em depressão, muitas crises começam a surgir, porque vidas são destruídas por causa do adultério. Conheço um caso no interior de São Paulo, de um presbítero da Igreja Presbiteriana do Brasil, casado com 3 filhos. E aí a sua esposa o traiu, né? E o traiu, e aí foi aquela... Não vou entrar em detalhes aqui. Foi aquela situação horrível. A Igreja Presbiteriana do Brasil tinha a prática, espero que eles tenham parado com essa prática, de levar à frente da igreja a pessoa que traiu, o traído, enfim, ele foi envergonhado diante de toda a igreja, e acabou que ele foi para a Igreja Presbiteriana Independente, não se divorciou e permanece casado até hoje com a sua esposa, porque ele a perdoou. Os seus 3 filhos já são casados, enfim. Isso aconteceu muitos anos atrás, 20 anos, mais de 20 anos atrás, creio eu, pelas minhas contas. Mas eu me lembro que aquele homem ficou muito tempo mal, porque vidas são destruídas. Os filhos ficaram péssimos também, com a traição que a mãe acabou tendo em relação ao seu pai com outro homem. Muito difícil a situação. A fidelidade matrimonial é uma condição, embora não seja a única, para a estabilidade do casamento. Fidelidade matrimonial não é a única condição, não é? Mas é uma condição fundamental. Sem fidelidade matrimonial, a estabilidade do casamento corre sérios riscos. Por isso é digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Hebreus 13, 14. Tá certo? Só que aí Jesus é radical. Jesus é radical. Mateus 5, 27, 28. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Então Jesus vem maximizar o não adulterarás. A punição para o pecado do adultério é a morte, sentença abolida pela graça, que não nos deve levar ao libertinismo, que é achar que temos um corpo e não que somos um corpo, porque somos um corpo em que habita o Espírito Santo de Deus, a quem abafamos e entristecemos quando pecamos, tá certo? Então, existia a punição, né, para o pecado do adultério, que era a morte. Isso foi abolido, graças a Deus, mas isso não pode trazer libertinagem. Então, não é porque isso foi abolido que as pessoas vão começar a cometer adultério conjugal, já que não tem mais a punição com a morte, tá certo? Então, nós precisamos entender. Olhou com a intenção impura, já cometeu, adulterou com ela, segundo palavras de Jesus. Algumas pessoas insistem em dizer que já Jesus veio acabar com os mandamentos do Antigo Testamento. Muito pelo contrário, você pode ver que ele amplia muito isso. No Antigo Testamento, o adultério era só de fato o ato acontecido, né? Jesus diz que se olhar com a intenção impura, já adulterou. Então, ele maximiza a situação. Bom,
Partindo para a nossa conclusão já, se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Levítico 20, verso 10. Olha como era pesado. Já pensou se ainda fosse assim? Quantas pessoas teriam pena de morte, né? Sentença de morte? Na cruz, Jesus perdoou e perdoa todos os nossos pecados, desde que haja arrependimento, que inclui o desejo de não praticar mais aquele pecado. Arrepender-se significa desejar e decidir não praticar mais aquele pecado. Por que eu estou dizendo isso? Antigamente a pena era de morte, hoje, tendo arrependimento e perdão, o perdão vem sobre, né, as pessoas. Só que nós precisamos vigiar e orar para não cair nessa tentação, que o espírito está pronto, mas a nossa carne é fraca. Agora, ainda assim, nesse nível de conclusão, eu gostaria de abordar aquele segundo viés do adultério, não o conjugal. Falamos muito do conjugal porque é o mais evidente e está tratando disso também. O texto de Êxodo 20, 14, o 7º mandamento, ele é direto em relação à questão conjugal e ele traz junto a questão do conceito do adultério. Então, não é necessariamente uma traição conjugal. Adultério é adulterar. Então, eu vou fechar aqui. Adultério é adulterar. Né? Então, quando a pessoa comete adultério, ela está cometendo uma mudança em algo. Então, por exemplo, a gente pode falar assim, não vou naquele posto porque lá tem combustível adulterado, a gasolina lá é adulterada, eles põem mais água, mais álcool, enfim, mais etanol na gasolina, né, outros produtos para aumentar. Então eles pegam 1 litro de gasolina, colocam um tanto de água, etanol, outros produtos para aumentar e aí põe no teu carro. Então é uma gasolina, a gente fala gasolina batizada, mas na verdade o termo é gasolina adulterada, foi adulterada. O produto original teve acréscimos, teve incrementos, então ela foi adulterada, certo? Alterou. Da mesma forma, quando nós temos um casamento, nós podemos adulterar a aliança feita. E essa adulteração, essa mudança da aliança feita é a traição, por exemplo. Você está adulterando, jogando a fidelidade fora. Mas nós também temos uma aliança que não é com a esposa ou com o marido, nós temos uma aliança muito especial que é com Deus. Nossa aliança com Deus, nossa aliança que não tem começo e nem fim, certo? A nossa aliança com Deus, ela pode ser adulterada. Quando ela é adulterada? Quando eu me utilizo de textos da palavra, adulterando esses textos, transformando o sentido correto deles, né, o que eles significam de verdade, e adulterando em meu favor. Eu vou adulterar a minha aliança com Deus quando eu deixo de adorá-lo e coloco outros deuses entre nós. Eu vou adulterar minha aliança com Deus quando eu vivo na prática do pecado sem arrependimento. Eu vou adulterar minha aliança com Deus quando eu não tenho vida devocional, não tenho vida de oração, de meditação, eu não converso com Ele, não me relaciono com Ele, estou adulterando a relação. Eu vou adulterar minha aliança com Deus quando eu não buscar a santificação, que é um processo e nós sabemos disso, e quando eu desconsiderar o fato de que Deus é muito desagradado quando eu peco, quando eu erro, quando eu falo mal dos outros, quando eu minto, quando eu invento, quando eu pratico todo tipo de pecado. Então, isso é um adultério. Eu estou adulterando a minha aliança com Deus. O adultério, então, nas duas vertentes para finalizar o nosso estudo de hoje. O adultério é adulterar a aliança que você tem com o seu marido, com a sua esposa, com o seu namorado, sua namorada, seu noivo, sua noiva. Vai adulterar a aliança feita. É um adultério, é uma mudança naquilo que foi concretizado, construído, essa aliança feita. E o segundo nível do adultério, que é adulterar a aliança que foi feita por Deus para conosco. É uma aliança eterna, divina e espiritual maravilhosa. E eu posso adulterar, não é? Então, eu posso cometer adultério, adulterar essa aliança. Que Deus nos abençoe e nos ajude a não sermos adúlteros e adúlteras, nem em relação à vida conjugal e muito menos também em relação à nossa vida e à nossa aliança para com o nosso Deus, o nosso maravilhoso e bom Deus. Eu espero que tenha sido bênção mais esse estudo do 7º mandamento. Se você quiser, pode compartilhar, fique à vontade, enviar o vídeo para quem você quiser. Tá bom? Espero que tenha sido legal, bacana, a gente tenha aprendido mais um pouco juntos.
E na próxima semana a gente vai para o 8º mandamento, então. Muito obrigado. Deus te abençoe. Um ótimo final de semana que está chegando. Hoje é quinta-feira, não é? Que Deus abençoe você e a sua família. E até o nosso próximo vídeo, nosso próximo estudo.